nessa noite é uma palavra de um pai na fé e um pai na igreja. Um pai que deu início a muitas congregações e que até hoje a sua influência de pai tem conduzido a igreja nesse século e em todos os que passaram, que é o apóstolo Paulo, ou o pai Paulo. Ele diz em uma das cartas dele que ele amava como um pai, amava como uma mãe, que ele exortava, que ele dava exemplo como um pai. E o apóstolo Paulo foi este homem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. E a tônica dessa palavra hoje vai ser conselhos de um pai que de verdade ama. Conselhos de um pai que diz algo a seus filhos na fé, que faz toda a diferença para o crescimento e para a vida dos filhos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz a seu filho na fé, Timóteo, ele fala: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: combata o bom combate da fé. E 1 Timóteo e 2 Timóteo foram as últimas cartas do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo já estava velho, já estava querendo passar ao filho Timóteo tudo aquilo que ele tinha aprendido. E lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, a gente vê uma das maiores declarações do apóstolo Paulo e um dos maiores exemplos que a gente pode ter. Veja comigo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. O que ele tinha falado para Timóteo era: combata o bom combate da fé. Mas agora, no final da sua vida, uma das últimas palavras do apóstolo Paulo era: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, e eu guardei a fé. E o que a gente pode entender de combater, porque a gente muitas vezes se encontra numa guerra, mas a guerra já foi vencida pelo nosso Senhor. Por isso ele nos diz que já somos mais do que vencedores. Se já somos mais do que vencedores, é porque já temos alguém que venceu por nós. E agora nós estamos aqui numa arena para a gente competir segundo algumas regras. O apóstolo Paulo diz claramente isso nas suas cartas: eu vou competir segundo as regras. Então ele fala do soldado, ele fala do atleta, ele fala do agricultor, e ele vai falando exatamente de todas essas questões particulares da vida cotidiana, exemplificando aquilo que nós devemos fazer na nossa vida diária, na nossa vida de fé, naquilo que a gente entende que precisamos agarrar e manter isso até o final. E quando ele diz completei, ou seja, terminei a corrida, ele está querendo dizer: olha, eu realizei tudo aquilo que foi dito para mim realizar. Assim como Jesus naquela cruz disse: está consumado, o apóstolo Paulo está dizendo: terminei a corrida. O está consumado tem o mesmo peso do terminar a corrida. Porque Jesus, ele correu aqui para agradar o Pai, para fazer a vontade do Pai, e ele chega na cruz e ele
completando a obra que ele tinha que fazer, ele disse: está consumado. E o apóstolo Paulo viveu a vida dele querendo agradar o Pai, desejando fazer a vontade do Pai, entendendo para aquilo que ele foi chamado e vivendo de acordo com uma vontade. Ele chega no final e ele fala: está consumado. Ele não usa essa expressão, mas ele usa: eu terminei a corrida, eu completei a carreira, eu fiz aquilo que Deus tinha mandado eu fazer. E essa carreira é exatamente o curso da vida. Nós temos uma vida a viver, nós só podemos viver uma vida. Não temos outra vida para viver, não temos uma segunda oportunidade para fazer com que os nossos erros desapareçam. Essa aqui é a hora, é agora e é hoje, é a vida que temos. E quando o apóstolo Paulo usa essa expressão guardar, ele está querendo dizer que ele observou e ele cuidou atentamente. Tem algo que você já observa e já cuida atentamente durante sua vida? Talvez alguma coisa de preciosa, talvez alguma joia que você tem, talvez alguma coisa que você tem na sua casa, né? Estou dizendo isso com algo material, porque a gente cuida de nós mesmos, cuidamos dos nossos filhos, observamos eles atentamente e cuidamos deles atentamente, mas muitas vezes tem algo que é frágil e que a gente cuida. Hoje nós temos um celular que é frágil, não é mesmo? Você tem que tomar cuidado, então você tem que proteger. Se o celular cai, quebra, você tem um prejuízo grande. Então muitas vezes é assim, nós temos esses aparelhos que a gente tem um cuidado, e Paulo estava querendo direcionar essa palavra guardar por alguma coisa que nós muitas vezes, e muitos não prestam atenção, que é a nossa fé. Nós precisamos entender que fé é algo inegociável. A nossa fé é algo que não tem valor mensurável nessa terra. Nossa fé é algo inigualável, porque tudo que nós temos nessa terra, o homem criou, com as matérias-primas de Deus, mas a fé é algo que o homem não criou. Por isso que a palavra diz: temos um autor da fé. Quem criou a fé foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o criador da fé, e por ser algo celestial, temos que guardar isso, e temos que observar cuidadosamente da nossa fé. E é algo que o apóstolo Paulo está vendo, algo que o apóstolo Paulo já está alertando o seu filho na fé, seu discípulo, o seu colaborador, um dos colaboradores mais de perto que o apóstolo Paulo teve, que foi Timóteo. Timóteo era ainda um jovem, e o apóstolo Paulo dá conselhos de um pai para um filho. Então hoje comemoramos os dias esse dia que é dia dos pais, mas para mim, dia do pai, dia da mãe, tem que ser comemorado todo dia, né? Dia das crianças comemoramos um só, né? Mas os dias do pai e da mãe tem que ser comemorado todo dia, tem que ter esse reconhecimento todo dia, né? Porque se alguns filhos tivessem esse reconhecimento de quem é nosso pai, de quem é nossa mãe, tratariam melhor seus pais e suas mães, viveriam de acordo com suas instruções mais diretas. E hoje vemos uma juventude que está cada dia mais afastada dos seus pais por conta de amigos. Isso é uma coisa impensada, porque se pai é o que é, o amigo jamais poderá substituir o pai. Então, para mim, dia do pai, dia da mãe, tem que ser todos os dias, né? Ninguém pode substituir a figura do pai, ninguém pode substituir a figura da mãe. Então, existem pessoas que assumem esse lugar, nós pastores fazemos isso, assumimos um lugar de paternidade, mas o correto é que cada pai seja tão valorizado dentro da sua casa, cada mãe seja tão valorizada dentro da sua casa, que a gente vai poder ter um diálogo firme, aberto, um diálogo transparente,
E é isso que o apóstolo Paulo tem com Timóteo, um diálogo transparente. E eu, né, durante a minha juventude, um dos livros que eu mais li foi Provérbios. Na minha adolescência, na minha juventude, um dos livros que eu mais li foi Provérbios. E eu tive uma das lições mais preciosas que um jovem, um adolescente, alguém que está construindo sua vida pode ter, de honrar o seu pai e sua mãe. E eu lembro que eu aprendi com meu pai muitas coisas. E uma dessas coisas foi não roubar. Meu pai tinha um comércio e ele me deixava muitas vezes muito perto do caixa onde tinha dinheiro, né? E eu era menino, tinha o quê? Tinha lá os seus 9 anos, 10 anos. E quando você vê um menino com muito dinheiro na frente, o que você já começa a pensar? Você já começa a pensar bombom, chocolate, já começa a pensar em refrigerante, já começa a pensar na bicicleta, já começa a pensar o que você poderia fazer com todo aquele dinheiro que está na sua frente. Não é mesmo? E eu roubei do caixa da loja do meu pai, como se fosse hoje talvez uns 20 reais. Peguei uma nota de 20, naquela época não era uma nota de 20. Era 5 reais, era 5 cruzeiros, né? Eu não sei o que era, mas era uma nota de 5, que hoje talvez equivale a uma nota de 20 reais. Eu peguei aquilo, escondi, e eu não sei quem viu, se alguém dedurou para o meu pai. Eu só sei que eu tive muito problema. E meu pai me perguntou: você pegou o dinheiro? E a primeira resposta, qual é? Exatamente. A primeira resposta, quando a gente é confrontado, maioria das vezes é não. Eu acho muito lindo quando alguém é confrontado de primeira e ela já entrega os pontos. Não, foi eu mesmo, aconteceu isso mesmo. Agora, geralmente é não. E quando a gente vê nos jornais, né? Denunciou fulano de tal porque fez isso, fez aquilo outro, e denunciou muitas outras pessoas, e o assessor daquele outro, e o partido daquele outro. Foi citado mais ou menos uns 8, 9. Aí o jornalismo liga para todas as pessoas, dando resposta de tudo aquilo que foi falado. Ninguém assume. Não, nós não tivemos nada a ver com isso. Nós fizemos tudo na lei. Não, nada disso. Neca de catibiriba. Não. Ninguém assume nada. Roubou, mas na hora de assumir não. Fiz tudo dentro da lei. Na verdade, o problema não é os políticos, o problema é o coração corrupto do homem. Né? E eu vi esse coração corrupto no meu coração desde quando eu tinha 9, 10 anos de idade. E esse mesmo coração corrupto continua aqui, e é por isso que eu preciso tomar conta dele, e é preciso que você também tome conta desse coração corrupto que você tem, cravando ele na cruz, para que ele não tenha possibilidade de fazer confusão por aí. E eu, na frente do meu pai, a primeira palavra foi: não roubei. Meu pai sabia que eu tinha roubado. Pai é pai, mãe é mãe. Quando eles querem ter uma conversa séria conosco, eles vão olhando para a gente e vão ficando ali no mesmo lugar, não vão mudando de assunto. E você quer mudar de assunto, ele não muda. E ele quer resposta, fala. E aí? Não, pai, não roubei. E parece que cada vez que eu dizia um não, o espaço entre eu e meu pai diminuía. Mas ele vinha para cima de mim. Como é que é? E ele, né? Clebinho, você roubou aquele dinheiro? Não. E eu ia tentando fugir, até que a gente percebe que nós não podemos fugir. Até que a gente percebe que diante de um pai nós não conseguimos fugir. Diante de um pai que conhece, diante de um pai que sabe, nós não podemos fugir. E aí eu confessei, chorei e tal, e quebrei. Pronto, quebrei, confessei e tal. E por que você fez isso? É porque eu queria comprar um negócio que eu queria. E por que você não pediu? Porque eu achei que você não ia dar e tudo mais e tal.
aquela história toda. E aí, meu pai, muito sensatamente e de maneira muito sensível, pegou uma colher de pau. Sabe aquelas colheres de pau? Né? Aquelas mais ou menos desse tamanho assim, uns 40 centímetros de colher. E meu pai me ensinou a nunca mais roubar. Pediu para que eu estendesse a mão. E antes de bater com a colher na minha mão, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso, porque se eu tivesse hoje sobre os cuidados do meu pai, eu ia querer que ele fizesse isso da mesma maneira que fez comigo. E muitas vezes a gente acha que papai e mamãe estão fazendo demais, estão pegando pesado demais, mas na verdade não. Eles estão fazendo o que tem que ser feito. E meu pai, ele antes de acertar minha mão, eu não sabia que ele ia acertar minha mão. Talvez para mim ele queria me contar uma história. E aí ele falou, olha para mim, e eu quero que você saiba que nenhum alfinete que a gente vê na casa de uma outra pessoa que não é seu, você deve pegar. Então você que teve um pai, você que já foi repreendido pelo seu pai, você sabe alguma história que seu pai te contou, alguma lição de moral que seu pai te deu. Talvez não foi seu pai, talvez ele tenha sido ausente, mas um tio, um avô, alguém de figura paterna liberou uma palavra que até hoje você lembra. Ah, meu avô falava isso para mim, meu pai falava isso para mim. E é exatamente isso que eu ensino para minha filha até o dia de hoje. Nenhum botão de camisa você pega na casa de ninguém que não é seu. E essas palavras vieram como um carimbo no meu caráter. E aí, meu pai, com a mão estendida, falou, lembra disso. E pá! E deu uma colherada. E essa figura dessa cena está até hoje dentro do meu coração, na minha consciência, e jamais vai sair. E eu aprendi outras coisas com meu pai, outras lições. E lendo Provérbios, eu entendi que eu não tinha escolha, que eu tinha que alegrar o coração do meu pai e da minha mãe. Então nós como filhos, muitas vezes, queremos debater com o pai, debater com a mãe, e a gente vê cenas muitas vezes até terríveis de se ver, filhos discutindo com o pai, apontando o dedo para o rosto do pai, da mãe, dando as costas, gritando, falando no mesmo tom. São cenas horríveis. São cenas horríveis. Talvez é preferível você assistir um filme de terror a ver um filho apontando um dedo na cara de um pai. De tão terrível que isso é. De tanto que fere a autoridade constituída por Deus de paternidade. Então hoje nós estamos vivendo uma geração que não reconhece paternidade, não reconhece autoridade, não reconhece uma palavra de alguém que tem uma missão de colocar as coisas em ordem. E essa pessoa é o pai, e essa pessoa também é a mãe. Eu falo dessa figura paterna, e quando digo paternidade, não quero apenas colocar na figura masculina, mas também na figura que a mãe exerce, o pai e a mãe. Por isso que um dos mandamentos com promessa é honrar o pai e a mãe. Então são questões que são inegociáveis para nós. São questões que a gente não pode abrir mão. E uma das palavras que eu tenho para nossa juventude, quando saio para pregar, até aqui na Reviver mesmo, é de honrar o pai e a mãe. É impossível que um filho seja bem sucedido na sua vida se ele não honra o seu pai e sua mãe. É impossível. Porque Deus estabelece uma norma, Deus estabelece uma regra. E enquanto não existir um bom relacionamento, um relacionamento de respeito, de honra com seu pai e com sua mãe, parece que nada na vida dá certo. Por quê? Porque Deus guardou uma palavra de bênção na autoridade.
E a autoridade, ela é constituída por Deus e nós não devemos brincar com a questão de autoridade. Então, jovens e adolescentes, prestem atenção nisso. Você que já não é jovem nem adolescente, você que já saiu da sua casa, mas ainda não tem um bom relacionamento com seu pai e com sua mãe, você deve buscar a ter. E faço essa introdução para dizer com qual coração o apóstolo Paulo, como pai, ele corrige e ele chama a atenção de Timóteo, e ele explica para Timóteo através do seu próprio exemplo. Ele fala a Timóteo, combata o bom combate da fé, e no final ele fala, veja Timóteo, olhe para a minha vida, porque eu combati o bom combate. E eu ouvi uma frase uma vez, que eu achei muito interessante, que melhor do que 1000 palavras é o seu exemplo. As palavras não falam tão alto quanto o exemplo. E um melhor aprendiz é os olhos do que os ouvidos. Os ouvidos, eles aprendem mais tardiamente do que os olhos. Os olhos são excelentes aprendizes. Por isso, quando você vê algo, você vai querer imitar. E hoje nós não estamos rodeados de tão bons exemplos, não é mesmo? Nós não temos bons exemplos a seguir. Por isso que a igreja, a cada dia mais, ela se torna um lugar onde a gente precisa confiar. E nessa questão de confiança, muitas vezes as pessoas são feridas, porque confiam demais, e quando vê algo errado, elas falam, o único lugar que eu confiei, pensei que daria certo era na igreja, e acabou que não deu certo. Porque nós precisamos de exemplo, nós precisamos de pessoas que digam e que façam. Nós precisamos de ver pais e mães que têm se levantado uma geração, não apenas com palavras, mas com exemplo de vida. E o apóstolo Paulo fez assim. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, veja Timóteo, eu combati o bom combate. E o que Paulo estava vendo naquela geração para dizer isso para Timóteo? Ele estava vendo algumas coisas, desde já. Abre comigo em 1 Timóteo 1,19. Ele estava vendo algumas coisas já difíceis. E ele começa falando, e eu quero expressar aqui 4 conselhos que um pai na fé pode nos dar. 4 conselhos que o pai, o apóstolo Paulo, um dos, talvez, na minha opinião, o maior pai que a igreja de Cristo já teve, disse para Timóteo. Ele disse para Timóteo, olha, não naufrague na fé, 1 Timóteo 1,19, depois em 1 Timóteo 4,1, o apóstolo fala, olha, não se apostate da fé, cuidado com a apostasia da fé. Depois em 1 Timóteo 5,8, ele fala para Timóteo, não negue a fé. E depois em Timóteo 6,21, ele diz, não se desvie da fé. 4 conselhos que têm a ver com fé, 4 conselhos que um pai está corrigindo um filho, está mostrando o caminho para qual o filho tem que seguir. E hoje para nós, parece que essas palavras são ainda mais exatas. Pode abaixar o tecladinho para mim, Vitor? Que daqui a pouco ali ele vai começar a cantar. Pode abaixar mais. Aí tá bom. Então vamos para 1 Timóteo 1,19. No 18 ele fala assim, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Para que, seguindo-as, você combata o quê? O bom combate. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Para a gente naufragar, nós estamos no litoral,
e a gente vê muito barco. Para a gente naufragar, o que tem que ter o barco? E para entrar água tem que ter o quê? Furo, buraco. Você vai andar com o seu barco, você precisa entender que você tem que andar com um barco seco. Você tem que andar com o seu barco para flutuar. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, muitos naufragaram na fé. E porque não mantiveram a fé e nem mantiveram uma boa consciência. O antídoto para a gente não naufragar na fé é justamente esses dois pilares aí, manter a fé e a boa consciência. Uma consciência que fica nos acusando o tempo todo de que nós estamos errados, que nós estamos em pecado, não é uma boa consciência. Uma consciência que fica nos acusando de que nós não estamos agradando a Deus do jeito que Ele quer, não é uma boa consciência. Uma consciência pesada, uma consciência que traz culpa, uma consciência que parece que Deus está nos encurralando, não é uma boa consciência. Uma consciência de um filho culpado não é uma boa consciência. Uma boa consciência é quando a gente entende quem nós somos, como Deus nos trata. Quem é Deus para nós? Não na nossa imaginação, como foi pregado domingo passado, mas por esta palavra. Quem em seu espírito foi revelado que Deus é? Se Deus não te é revelado como um pai, muito provável que sua consciência não seja boa em alguns aspectos. Porque se você é filho, você precisa usufruir dos benefícios de filho. E muitas vezes não usufruímos de um benefício de filho porque não temos uma boa consciência. A má consciência nos atrapalha, porque parece que nos sentimos sempre aquém de onde Deus quer que a gente esteja. E aí a gente vem desmentindo essa mentira já há muito tempo, dizendo que somos justificados pela fé em Cristo. Que não somos aceitos por Deus pelos nossos méritos. Somos aceitos por Deus pelos méritos de Cristo. É pela graça que somos salvos. Então, se você acha que existe algo que você tem que fazer para ser aceito por Deus, a única coisa que você tem que entender é que você precisa estar em Cristo, que a sua vida tem que estar escondida em Cristo, porque você não pode agradar a Deus, apenas Cristo em nós é que agrada a Deus. O sangue de Cristo sobre nosso espírito é que faz Deus não enviar a ira dele sobre nós. É as misericórdias de Deus, quando Ele olha para o sacrifício de Cristo, é que faz com que Deus, Ele olhe com um olhar compassivo, um olhar de misericórdia, um olhar de perdão, por conta do Filho, não é por nossa conta. Não é pelas nossas tristezas, pelas nossas decepções, não é pelas dificuldades na nossa vida que Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. Deus olha para nós com um olhar de misericórdia porque o Filho de Deus cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. Então, boa consciência tem a ver com entendimento de quem Deus é, do que Deus já nos deu e como devemos agir com Deus. Porque um filho que está em todo momento se sentindo culpado, ele não vai ter um bom relacionamento com o pai. Vai? Não vai. O filho está o tempo todo culpado. Todo relacionamento do filho que se sente culpado é um relacionamento que afasta, que perde. É um relacionamento que não deixa que a gente tenha descanso, uma boa consciência. Então, quando a gente vai deixando essas coisas ir acumulando no nosso barco, pode ser que não tenha furos, mas tenha acúmulo de muita coisa. Acúmulo de coisa que não deve estar. Faz o nosso barco naufragar. Porque nós vamos amontoando as coisas. Cabe mais um negócio aí? Cabe. Cabe mais um negócio aí? Cabe. Cabe mais um negócio aí? Cabe. E você vai mandando. Não, pode botar. Pode vir. E vai deixando amontoar sobre o seu coração muitos pesos. Muitas decepções.
muitas mágoas, muitas feridas, muitas informações, muitas mentiras. Isso vai pesando o barco, e uma hora o barco vai afundar, e aí existe o naufrágio. Então, por isso que nós precisamos entender que nosso barco precisa estar leve, irmãos. Nosso barco precisa estar sendo monitorado. Tem furo, não tem? Não tem problema se o barco bateu na rocha. O problema é você continuar com ele danificado. Bateu na rocha, tira ele da água, leva para a areia e conserta o seu barco. A fé precisa estar intacta. E o apóstolo está dizendo aqui, olha, naquela época, irmãos, hoje você conhece muitos desviados, não conhece? Você conhece muitos que naufragaram na fé, não conhece? Eu conheço muitos, você também conhece. Agora, naquela época, cerca de 100 a 150 anos depois de Cristo, o apóstolo Paulo já está dizendo, olha, alguns rejeitaram a fé e a boa consciência e por isso naufragaram na fé. Pessoas estão naufragando na fé desde o início do evangelho. E parece que hoje existe ainda muito mais coisa para amontoar no barco das pessoas. E nós precisamos entender, não, isso aqui não entra no meu barco. Isso aqui não sobe no meu barco. Esse tipo de pessoa não sobe no meu barco. Esse tipo de informação não sobe no meu barco. Esse tipo de atitude não sobe no meu barco. Esse tipo de sentimento não fica no meu barco. Quer entrar, mas você fala, não, aqui não. Porque o barco precisa estar leve. Barco pesado é um sinal perigoso. Porque qualquer movimento maior das águas, entra água no seu barco. Vamos para o segundo conselho, Timóteo 4:1. O apóstolo está dizendo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, veja, últimos tempos, eu creio que estamos vivendo esses últimos tempos. Alguns abandonarão a fé, e essa palavra também é, se apostatarão da fé, a apostasia da fé. E seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Essa palavra abandonar, essa palavra apostasia, ela é uma palavra que muitas vezes a gente só pensa que acontece com as pessoas que não estão dentro do salão, não estão dentro da reunião. E muitas das vezes é verdade. A gente entende que apostasia é aquela pessoa que já não está mais no convívio dos irmãos. Apostatou da fé. Mas, os dias que temos vivido, eu tenho percebido que os salões, em partes, estão cheios, mas de pessoas que estão com a sua fé abandonada. Elas estão gostando de uma programação. Elas estão gostando de um clube de amigos. Elas estão gostando de um evento. E muitos dentro das reuniões que têm sido feito, na verdade, já se apostataram da fé há muito tempo e não sabem. E aí vivem uma vida religiosa. E essa palavra apostasia tem a ver com retroceder. Tem a ver com deixar alguém, e esse alguém é Cristo. Tem a ver com tornar-se infiel. Apostasia tem a ver com uma comunhão que foi destruída. Quantos na igreja, quantos no convívio cristão, quantos hoje, irmãos, estão reunidos em salões, que estão com sua comunhão quebrada com Deus? Você não faz ideia. Então o apóstolo Paulo ele já vai dizendo assim, olha, tome cuidado, porque a apostasia é algo sério, é algo para quem está dentro, não é algo para quem está fora. Apostasia é algo muito real nos nossos dias, e nos últimos tempos será algo ainda mais forte. Por quê? Porque a apostasia vem
oferecendo uma comunhão com outra pessoa que não é Cristo. Porque a palavra apostasia é uma comunhão destruída, é deixar alguém. E quando você entende que existe uma ação hoje de espíritos enganadores e doutrinas de demônios que muitas vezes não vêm com algo assombroso, escabroso, mas vêm com algo parecido com a verdade. É algo que a gente fica estarrecido. Abra comigo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Veja que o apóstolo Pedro falou em relação a isso. 2 Pedro 3, 17 e 18. Ele está dizendo: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O antídoto para a gente não apostatar da fé é justamente isso, é nos guardar do engano e crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Porque o dia que você para de conhecê-lo, o dia que você para de manter comunhão com Ele, você está caminhando num caminho de apostasia. Porque apostasia não é apenas deixar de vir nas reuniões. Apostasia é mesmo nas reuniões, o meu coração pode estar longe, pode estar não tendo comunhão com Cristo, com aquele que me resgatou, que me salvou, com o autor da minha fé, querendo conhecê-lo, querendo crescer nesta graça que Ele já liberou sobre minha vida. Então a apostasia é o que mais a igreja tem vivido nesses dias. O que mais aqueles que se denominam evangélicos têm vivido nesse dia. Uma apostasia dizendo, sou de Jesus, mas na verdade não tenho comunhão com Ele. Isso é uma apostasia. Porque está seguindo uma doutrina de demônios, está seguindo espíritos enganadores. Porque os espíritos enganadores, esses que enganam, eles vão sempre dizer, olha, não tem problema, está tudo bem, você pode fazer o que você quer, a hora que você quer, fique desse jeito mesmo. Os espíritos enganadores não são apenas as seitas e as heresias que vêm, são toda e qualquer informação que vem para te levar a deixar alguém, deixar Cristo. Então o que os espíritos malignos e os espíritos sedutores, enganadores estão querendo dizer é, participe de uma religião sem ter o compromisso com Deus, de fato. Você não precisa. Então a cada dia mais, irmãos, a gente tem visto esse perigo que tem sondado nossas vidas, sondado nossas famílias, sondado nossos filhos, dizendo que não é necessário que sejamos radicais, não é necessário que tenhamos princípios, não é necessário que sigamos uma linha específica, não é necessário que a gente seja tão dado assim para Cristo, não é necessário que a gente cresça tanto em comunhão assim, não é necessário que a gente ore tanto assim, não é necessário que a gente faça tanta reunião assim, não é necessário. E a gente vai ouvindo isso, não é necessário, não é necessário, não é necessário, não é necessário. E aí alguns deixam de congregar. E depois naufragam na fé. São passos que a pessoa vai dando, não é de uma hora para outra. E quando a gente vê que uma pessoa caiu, por exemplo, em um pecado de adultério, por exemplo, aquela pessoa, ela não foi assediada de uma noite para o dia para cometer adultério, para cometer uma infidelidade.
ela já está sendo seduzida por um espírito de engano por muito tempo. Então a gente precisa entender qual é a sedução desses dias que nós temos vivido. A sedução de um cristianismo fácil. A sedução de que Deus vem e Ele tem que resolver todos os problemas. A sedução do bem-estar. A sedução de todas as coisas que nos cercam e que tem a ver aparentemente com alguma coisa evangélica. E temos visto uma grande bobagem e várias bobagens sendo ditas de espíritos enganadores, na qual os pastores, os líderes da igreja têm aceitado. Por exemplo, a teologia da prosperidade é uma delas. A teologia da graça barata, que diz que nós podemos todas as coisas, porque Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo, mas nós não podemos todas as coisas. Se nós somos escravos de Deus e somos escravos do amor. Se foi nos comprado, tem um preço, não que a gente pague, mas uma posição que a gente esteja. Se existe uma graça barata, não pode existir crentes santificados, porque a santidade vem por conta dessa graça. Então são bobagens que vêm vindo e que vêm nos assediando e que vêm demonstrando um evangelho contemporâneo que faz ser ouvido para agradar as pessoas. Um evangelho que te agrada não é o evangelho do reino de Deus. Jamais foi e jamais será. Jamais. Se você está querendo ouvir algo que te agrada, que massageia seu ego, você não quer ouvir o evangelho. Se você quer ouvir que tudo vai dar certo na sua vida, você não está querendo ouvir o evangelho. Porque se você vai lendo a Bíblia, você vai ver que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. E serão perseguidos não apenas por pessoas, mas por um sistema que muitas vezes é religioso. Então a gente precisa entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para Timóteo naquela época e que hoje as coisas estão piores. E nós precisamos guardar essa fé para que a gente não deixe alguém chamado Cristo. 1 Timóteo 5,8, o apóstolo Paulo continua dizendo a Timóteo: veja, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, o que acontece? Negou a fé. E é pior que um descrente. Veja, o apóstolo Paulo já falou: naufragaram na fé, apostataram da fé e negaram a fé. E depois lá no 6:21, ele vai falar: desviaram da fé. Se existe algo que é mais importante na nossa vida, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são seus filhos, por mais que você os ame. Se existe alguém mais importante na sua vida, não são seus pastores, não são seus pais. Se existe uma coisa mais importante na sua vida hoje, que você pode manter nessa terra, se chama fé. Se chama fé. E que se você perder essa fé, você vai perder todas as coisas que têm valor eterno. Por isso o apóstolo Paulo, vendo os perigos, ele vai alertando Timóteo. E ele fala: olha, preste atenção com aquilo que você está dizendo, é coerente com aquilo que você está fazendo. Porque você acha mesmo que um filho que diz que ama o pai, põe o dedo na cara do pai, discute, é rebelde e não obedece? Você acha que ele tem, de fato, abraçado a fé ou negado a fé? É claro que tem negado a fé. Se você diz que você ama o seu cônjuge, mas vive brigado com o seu cônjuge, você tem negado a fé. Porque a fé, ela te leva a ter bons relacionamentos dentro da sua casa. Porque se a fé que você diz que tem não te leva
a um bom relacionamento com o seu cônjuge, com a sua família, o evangelho ainda não fez efeito em algumas áreas da sua vida. Não estou dizendo que não pode haver discussões, não pode haver desavenças, não pode ter continuadamente alguma coisa sem ser resolvida. Pontos que não se resolvem, assuntos que não se resolvem. Por isso o apóstolo Paulo falou, olha, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé. O apóstolo Paulo estava querendo dizer que cuidar dos seus familiares tem a ver com confirmar a fé que você tem. Que coisa tremenda. Se você não tem um bom relacionamento com seus pais, com seu cônjuge, com os da sua família, você tem negado a fé, você tem abandonado a fé, porque essa fé tem que fazer efeito aonde você está, meu irmão, minha irmã. Tem que fazer efeito. Essa fé tem que ser poderosa o bastante para mudar situações dentro da sua casa. Não através do seu grito, não através da sua força, mas através da fé que você expressa. Essa fé que você expressa tem que fazer diferença, meu irmão, minha irmã. Porque se essa fé não faz diferença, é uma fé fingida. Repito isso. Não fique bravo comigo, não. O apóstolo Paulo falou isso, olha, é uma fé fingida. Fé fingida é aquela fé que você expressa com a sua boca, mas as suas atitudes mentem ela. Uma fé fingida. E me diga sinceramente, nós gostamos de estar do lado de pessoas fingidas? Estar do lado de alguém fingido é uma das piores coisas que tem. Não é mesmo? Alguém que diz, estou com você, virou as costas, fala mal de você. E você sabe disso. Puxa, que coisa fingida isso. Um marido que fala para a esposa, te amo, mas aí depois está querendo ter relações com outras. Que marido fingido. Uma esposa que diz, vou cuidar dos filhos, e na verdade está dando os filhos para qualquer pessoa que vem, está dando os filhos para qualquer programa de televisão que vem. Será que está cuidando mesmo dos filhos? Será que nossos relacionamentos familiares estão exaltando a fé que nós temos, ou está sendo mais um retrato de uma negação da nossa fé? É impossível, irmãos, alguém que expressa a fé em Cristo Jesus ter maus relacionamentos, ter relacionamentos não resolvidos na sua casa. Que você passe por alguém que todos vão pisar, mas que você expresse com a sua fé a quem você serve. Que você não tenha direitos dentro da sua casa, por conta da fé que você expressa. Que você não queira brigar para ter algo, que você possa perder as coisas para que demonstre a sua fé. Que você seja o primeiro a pedir perdão, que você seja o primeiro a recuar na hora da briga, que você seja o primeiro a dizer, opa, peraí, nós não estamos indo para o melhor lugar, vamos sentar, vamos esperar, vamos orar, e depois vamos resolver essas coisas. Porque se a fé não resolve dentro da sua família, se essa fé que você expressa, que eu expresso, não está resolvendo nosso meio familiar, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, porque cristianismo para mim eu vejo quando eu entro na sua casa. Cristianismo eu não vejo quando você vem e senta aqui nessas quatro paredes, entre essas quatro paredes. Eu vejo quando eu convivo com você. E vejo como você trata seu marido, como você trata sua esposa, como você trata seus filhos, como você trata seus empregados. É lá, no dia a dia. E nesses dias, conversando, a gente percebe como as nossas famílias parece que a cada dia mais elas não têm expressado essa fé. E eu vou perguntar para você, marido, para você, esposa. Muitas vezes nós falamos, expressamos, pronunciamos
com palavras e atitudes com o nosso cônjuge que jamais faríamos com outro homem ou com outra mulher? Você já parou para pensar nisso? A sua maneira de falar com o seu marido, muitas das vezes é tão áspera, que você jamais falaria comigo do jeito que você fala com seu marido, com seu filho. A maneira jovem que você fala comigo, talvez é uma maneira tão doce, e talvez quando você chega na sua casa, você abre a boca e expressa uma malignidade, uma rebeldia com seu pai, que jamais você expressaria comigo. Isso é uma fé fingida. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para Timóteo. Preste atenção nisso, preste atenção nessa fé. Preste atenção para aqueles que estão negando a fé dentro do lar. Maridos, a maneira que você trata com sua esposa quando chega do trabalho, jamais você trataria, talvez a pastora Leile, dessa maneira. O mais estressado que você esteja, você trataria ela bem. Engoliria muitos sapos, falaria manso, mas muitas vezes com a esposa ou com o cônjuge, a gente solta todos os cachorros sem corrente nenhuma. Então eu fico imaginando, será mesmo que nós estamos expressando uma fé que é real, que é viva e que não é fingida? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, meus irmãos. Como um pai está corrigindo um filho, o apóstolo Paulo, como um pai na igreja, está dizendo: nossa fé precisa começar em casa. Vamos terminando com Timóteo 6, versículo 21. Ele diz, no versículo 6:20, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Veja que a tônica da carta de Timóteo, tanto a primeira e a segunda, é sempre essas palavras que eu estou expressando para vocês aqui. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. E eu fui buscar um pouco mais esse versículo, e na tradução da Bíblia, a Mensagem, esse versículo está exatamente assim. Preste atenção aqui. Veja como está escrito na tradução A Mensagem. 1 Timóteo 6, 21 está dizendo assim: Timóteo, evite a religião de aparências e a confusão praticada pelos que se denominam sábios. Pessoas enredadas em muita conversa podem perder a essência da fé. Então, o apóstolo está dizendo, o antídoto para a gente não desviar da fé é a gente não dar ouvidos às muitas ideias que este mundo tem. Porque o mundo sabe dar ideia, não sabe? E nós estamos rodeados de ideias, de coisas profanas. E profanas não tem a ver apenas com assuntos sexuais, tem a ver com tudo aquilo que sai da fidelidade do Senhor. Evite essas oposições que a ciência está chamando de sabedoria. Hoje, as pessoas que estão na faculdade, ou as que já fizeram faculdade, você sabe que ali é um antro, que a ciência denomina que ela tem toda a autoridade e que não existe uma verdade absoluta. As faculdades hoje têm sido um antro para dizer que Deus não existe. E é um perigo um jovem, um adolescente que entra numa faculdade e que não está guardando a fé. Porque virá muitas ideias, virá muitas conversas vãs, virá muito pensamento sábio que vai mostrar um outro caminho. Porque para você desviar do caminho, o que precisa ter? Um outro caminho. E muitas vezes um outro caminho que aparenta ser melhor, mais fácil, mais iludido, muitas vezes é o que é mais frequentado. Por isso, eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, o que Paulo está querendo dizer lá em 2 Timóteo 3,16. Abre comigo lá.
Abre comigo. 2 Timóteo 3,16. E os 3,16 na Bíblia são muito interessantes. Você decorou João 3,16 facinho, né? Decore 2 Timóteo 3,16 também. Porque o apóstolo Paulo ele vai fechando toda a sua informação, o seu conselho, vai fechando toda a proteção ao filho Timóteo, dizendo: Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E justiça não tem nada a ver entre bem e mal, tem a ver com a vontade de Deus, com aquilo que é correto diante dos olhos de Deus, para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja apto e plenamente preparada para toda boa obra. E a boa obra tem a ver com que você vai chegar no final da sua vida e vai falar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, queridos? É para isso que servem as escrituras, para ela desmanchar todas as bobagens, para ela desfazer toda mentira que possa vir, para ela desmanchar toda a estrutura maligna de mentira e de trevas que muitas vezes o mundo traz sobre nós, com pensamentos, com ensinos malignos e com a sedução deste mundo. Preste muita atenção no que um dos maiores pais da igreja está dizendo para nós. Através do Espírito de Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo essas 4 coisas. Ei, não desvie da fé, não negue a fé, não se abandone a fé e não naufrague na fé. Medite nisso, risque isso na sua Bíblia, porque a coisa mais preciosa que eu e você temos é nossa fé. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? E que a minha e a sua vida seja um exemplo vivo de uma fé praticada, de uma fé viva e eficaz. Amém, meus irmãos? E queremos fazer isso todos os dias, todas as semanas. Por isso que nós estamos aqui reunidos, para manter nosso barco limpo, manter nosso barco leve e manter nosso barco no caminho que deve andar. Amém? E assim nós vamos chegar lá com toda certeza, porque é isso que Deus quer. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, pegue no remo dessa pessoa aí. Glória a Deus. Pai, o que nós queremos, Senhor, é viver a nossa vida guardando esta fé, livre de todo assalto maligno, livre de todas as ideias, livre, Senhor, de toda atitude, de todo pensamento que nos leva para longe, Senhor, que nos faz desviar. Eu quero te pedir que o Senhor vá nos cegando para todo outro caminho, e que os nossos olhos estejam mais abertos para este único caminho. A tua palavra é tão maravilhosa, a tua palavra ela se encaixa tão perfeitamente, e a tua palavra, Senhor, nos instrui tão maravilhosamente. E nesses últimos dias, Senhor, que temos vivido, nesses dias de densas trevas, o que nós queremos, Senhor, é dar ouvidos ao teu Espírito. O que nós queremos é crescer nessa graça, no conhecimento do Filho de Deus. Por isso, nos ajude a fazer isso. Eu clamo por isso, Senhor, que esta congregação, que esta casa venha estar sendo protegida, Senhor. Protegida por essas palavras, protegida por essas declarações, que esta congregação esteja sendo confirmada nesta verdade, confirmada na fé, Senhor. Queremos clamar por isso, que ninguém, Senhor, possa ser seduzido por nada neste mundo, por nenhum espírito enganador, mas que todos estejam com o coração selado, com o coração, Senhor, rendido, com o coração pronto para ouvir, obedecer e entender, ó Deus, os perigos que estão aí pela frente. Nos ajuda a viver assim. Nós queremos orar, queremos clamar, Pai, porque nós queremos uma fé cada dia mais viva, uma fé cada dia mais, ó Deus, exuberante, uma fé cada dia mais coerente, Senhor. Ó Deus, com nossas ações, com nossas palavras, ajude cada irmão, cada irmã a viver essa fé, nos ajude, Senhor,
a estar caminhando com passos firmes, em nome de Jesus, e a correr, ó Deus, e a completar esta corrida, em nome de Jesus. Eu quero clamar por isso, e que esta palavra possa, ó Deus, ser afirmada pelo Senhor durante essa semana, nos corações, e que possamos ver os perigos de longe, Senhor, que possamos ser livres, em nome de Jesus, de toda e qualquer armadilha, que Satanás, seus demônios, que este mundo, que a nossa própria carne, que o nosso próprio coração corrupto, Senhor, possa desejar, possa fazer. Nós queremos clamar a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abrindo os olhos, continue, Senhor, iluminando os olhos do nosso coração, para que possamos ver o verdadeiro cada dia mais nítido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? E assim nós vamos prosseguindo, um passo por vez. Essa sexta-feira é a terceira sexta do mês, e nós temos aqui esta reunião de oração às 8h30, viu? E nossas reuniões de oração servem para consertar todos os buracos do barco, para tirar toda a água do barco.